Olá, mulher! Você está prestes a assistir mais um podcast da Cúpula. Sejam muito bem-vindas. Aqui, realmente, mulheres fortalecem mulheres e nós acreditamos que o feminino ele vai, sim, curar o mundo. A Cúpula é muito mais do que um episódio isolado de podcast ou até algum evento. A Cúpula é um ecossistema de crescimento feminino, uma aceleradora de negócios para te levar para o próximo nível. A Cúpula não é só sobre motivação, é resultado real, é desenvolvimento feminino, é desenvolvimento da tua mentalidade e também de negócios. Aqui você encontra mulheres que faturam, que decidem, que crescem e assumem a responsabilidade pela própria história. A pergunta que eu quero te fazer é: você quer ser uma mulher que apenas participa de eventos ou uma mulher que decide de forma estratégica sobre o seu negócio, que senta nas mesas certas, que ocupa os devidos lugares? Estar na Cúpula significa ter uma rede ativa de negócios. Nós contamos com rodadas de negócio, aulas mensais sobre mentalidade, gestão, estratégia e negócios e também uma aula onde você vai ter o palco. Aulas com as próprias membras, trazendo seus conteúdos reais, feito por mulheres reais, que de fato fazem acontecer. Além do nosso Clube do Livro, é claro, toda última quarta-feira do mês nós nos encontramos onde a Cúpula tem núcleo para poder não só discutir e debater as ideias do livro, mas também para poder conhecer mais de um negócio, de uma amiga, de uma das membras, conseguir de fato fazer relacionamentos e a partir dele, negócios. Daqui a 12 meses, você vai estar em algum lugar. E a pergunta é: você quer estar sozinha tentando entender o mercado ou em uma mesa com mulheres que já entenderam e estão avançando? A Cúpula não é para todo mundo. É para mulheres que entenderam e pararam de terceirizar a responsabilidade pelos seus resultados. Assumiram os seus lugares de donas das suas histórias e decidiram fazer sucesso. Se você entendeu que está nesse nível ou caminhando acima dele, a Cúpula foi feita para você. Entre em contato agora mesmo com uma das lideranças ou através do perfil da Cúpula e será uma honra voar com você. Fique agora com o nosso programa. Já ouviu falar que o trajeto é tão importante quanto o destino? É por isso que a Unifique conecta você onde for, em casa ou no seu celular. É sobre diminuir distâncias e dar a atenção que o seu caminho merece. Por isso, aonde quer que você vá, a Unifique está lá para facilitar ainda mais a sua vida. Unifique, fique perto de uma vida mais fácil. Sejam muito bem-vindas à Cúpula. Mulheres fortalecendo mulheres, porque o feminino e não o feminismo, ele vai sim curar o mundo. Na nossa mesa hoje eu tô com uma pessoa muito especial. E eu até brinquei quando coloquei com o tema aí, seria o contato que toda mulher deveria ter? Você já vai entender por quê. Ela é especialista em separação, inventário e contratos. Uma empresária multifacetada, colunista da revista Em Foco, apaixonada por chás e coautora do nosso livro Uma Legião de Líderes. Seja muito bem-vinda à mesa. Luciane Casper te apresenta para nós. Muito boa noite. E primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer ter ingressado na Cúpula recentemente. Espero poder acrescentar bastante junto ao grupo de mulheres. E é um prazer estar aqui contigo hoje. Ai, é meu. Me conta uma coisa, por que o direito? Já começando, né? Sinceramente, eu me formei há 13 anos, faz 13 anos que eu estou na advocacia. Não sei te dizer quando é que surgiu o direito, porque a vida inteira eu disse que eu ia ser veterinária. Uhum. Mas acabou entrando direito na minha vida, eu prestei faculdade, enfim. E eu acho que é um pouco da vivência de cada um, né? Uhum. Num grupo do livro que eu participo, a gente lê um livro que falava que cada pessoa acaba se direcionando na profissão dentro daquilo do que ela entrega, digamos,
as 5 linguagens do amor, o livro, né? E tu acaba te direcionando para aquilo que seria a tua linguagem do amor. Sim. E eu vejo no direito, na verdade, como a minha linguagem, né? Que é auxiliar os outros. Né? Eu já passei por várias áreas do direito durante esses 13 anos. Trabalhei muito tempo na esfera trabalhista e acabei me direcionando mais para a esfera civil, que é a minha área maior de atuação. E nos últimos anos eu vi uma demanda muito maior de divórcio, especialmente na função da pandemia. Sim. Né? E como eu já me divorciei 2 vezes, eu já tive essa experiência, eu acabei me direcionando para essa área, né? Que está cada vez mais crescente. Sim. Sim, a gente estava conversando sobre isso nos bastidores, né? Há uma diferença muito grande entre atender um homem e atender uma mulher. Comenta um pouquinho pra gente, como que é essa diferença? É que a mulher ela é mais emotiva, então a mulher ela vai chegar com preocupações diferentes. Eu vejo o meu público principal são mulheres empresárias, a grande maioria são empresárias, né? E elas geralmente estão dentro de uma profissão, ou são empresárias ou são servidoras públicas, né? Mas eu vejo elas em cargos com menor potencial do que elas poderiam alcançar. E elas fazem essa escolha porque elas tiveram filhos. Sim. Então elas escolhem um cargo onde elas conseguem dar atenção aos filhos e a carga horária permita. Então normalmente essas mulheres ganham 1/3 do que o homem ganharia. Sim. Porque o homem não tem essa preocupação. Se o filho nasce, ele vai seguir trabalhando, ele faz todas as especializações que ele quer, ele sobe de carreira de forma estrondosa, e quando normalmente ele resolve se separar, porque 90% dos divórcios é traição, hoje em dia. 99%? 99% é traição do homem. Quando isso acontece e ela quer se separar, ela está sem dinheiro. Esse homem sempre tem reserva. E eu até brinco com os clientes homens, pergunto o patrimônio, as perguntas padrões, e eu disse, e o patrimônio que tu tem escondido? Uau. E o homem me dá aquele olhar, todo homem comprou alguma coisa que a esposa não sabe que ele tem. E ele tem. Ou ele tem dinheiro, ou ele tem um imóvel que ele não registrou no nome de terceiros. O homem sempre tem um plano B. Sim. A mulher está sempre contando com ele. Então, quando se separa, ele geralmente joga com isso. A mulher não tem reserva, ela cuida dos filhos sozinha. O homem normalmente abandona os filhos e deixa ela sem dinheiro como uma manobra, uma forma de punição. E ele sempre usa contra ela, tu que quis se separar. Tipo, eu não queria me separar, tu que quis se separar. Sim. Né? Sendo que geralmente acontece em função da traição deles. Então, o público feminino ele já chega emocionalmente abalada pelo fim do relacionamento, sem recurso financeiro, né? Porque ele acaba deixando ela sem dinheiro e ela não sabe o que fazer. Geralmente é um cara com cargo mais elevado, que ele coloca aquele medo, tipo, eu tenho um cargo superior e tu não vai ter dinheiro para concorrer comigo. Que é um tipo de violência. Psicológica, abuso financeiro, que está na lei da Maria da Penha, né? O desvio patrimonial está enquadrado na Maria da Penha como o abuso financeiro, né? Violência patrimonial contra a mulher. Gente, quantas informações que eu não sabia. A minha cara... André, você percebeu que a minha cara ela tá estagnada com o queixo caído? Quantas coisas que eu não tinha a menor percepção e eu acredito que o pessoal de casa também. Então já envia para tua amiga que precisa saber desse conteúdo. Isso daqui é informação e informação salva muita gente de passar muita situação desconfortável. Eu não tinha a menor ideia que era 99%. Começa por aí. Eu já comecei a cair o queixo nesse momento. Nesse momento, eu imaginava que tinha homem danadinho, mas eu não imaginava que era tanto. E outro ponto, eu não sabia também, é sobre a questão do abuso financeiro. Hoje em dia ele já está enquadrado, então, na Maria da Penha. Além da violência física, psicológica, a violência patrimonial, que é essa ocultação de patrimônio da mulher. Uau! E a mulher hoje, ela... É óbvio que ninguém casa pensando em se divorciar, né? Mas existem coisas que atitudes que ela possa tomar antes de... para se prevenir se vier a acontecer esse tipo de coisa? Ou você acha que a gente casa tão cega mesmo que não pensa nisso? Na verdade, a pessoa não está casando, quase ninguém casa legalmente, que a gente chama. Hoje o pessoal vai morar junto, a famosa união estável, e não faz escritura pública de não estável, que é o grande erro. As pessoas acham que simplesmente morar junto e não ter documentos não vai ter consequências. E é onde dá o grande problema. Porque na união estável hoje tu escolhe o teu regime de bens. Teu regime de bens determina como será a tua partilha. Independente do nível do homem, do cargo que ele tiver,
né? O teu regime de bens vai determinar se tu vai ter metade de tudo, se tu não tens participação em nada do patrimônio, como vai ser o rateio, né? E quem não tem escritura de união estável se enquadra como união parcial de bens, que é aquilo que tudo que tu adquiriu após o início de um relacionamento passa a ser dos dois. Contudo, se é união estável, tu vai ter que entrar com uma ação para provar que tu tinha uma união estável com ele, que é uma coisa que vai se estender longamente, e até isso se desenrolar, provavelmente a mulher está sem dinheiro. Bom. Tu não consegue nem contratar muitas vezes um bom advogado porque ela não tem recursos. E deixá-la sem recursos já é uma manobra masculina. Sim. Habitual. Sim. Né? Então, seria uma disputa de poder? Na verdade, o homem, eu vejo nos atendimentos, tipo, o homem, ele resolve os problemas com dinheiro. Eu brinco com os clientes, os homens resolvem. Quando o homem chega pra mim, ele senta meia hora no máximo comigo. Ele diz, eu não aguento mais, tá um caos, quanto é que tu quer? E ele, tipo, só resolve e vou embora. A mulher não, a mulher acompanha o processo todo. Ela quer saber o que está acontecendo, ela pede cópia do processo. O homem, tipo, não me diz nada, só me chama se tu precisar pagar alguma coisa ou se tu precisar de mim. Né? Tipo, eu não quero saber. Sim. É o normal. Sim. Porque o homem resolve as coisas com dinheiro. Sim. Então, a falta de documentação, de regulamentação de união é um grande problema. Na hora de fazer partilha, na hora de separação. Porque fica muito difícil tu demonstrar o que geralmente o homem diz, eu já tinha isso, ou eu recebi, digamos, o terreno do meu pai da herança, construir no terreno, o mais habitual. Sim. Construir naquele lote e aquela casa pertence aos dois. Tá? Mas aí tu vai ter que fazer uma prova. Tu guardou o recibo da construção? Qual é a mulher que estava construindo com o homem que guardou o recibo dos tijolos que eles compraram? Meu povo! Tu acha que o cara não tem uma pasta de recibo de tudo que ele comprou? Ele tem. Ele sempre tem. Pergunta qual mulher hoje tem comprovante da construção da casa, do piso que compraram. Ela não guarda. E aí tu chega numa ação de separação, o cara diz, a casa é minha, foi construída no terreno do meu pai, sai daqui com teu... Tipo, pode deixar os filhos e vai embora. E é mais comum acontecer o cara que faz esse tipo de comportamento ou o cara que fala, a casa é dela porque a gente tem filhos? Não, o homem não divide as coisas. Tem que tomar força. Eu tinha uma percepção de que era o contrário e pelo visto não é, né? E isso te faz ter uma visão um pouco mais retraída em relação ao público masculino? Por ver tudo isso? Não, porque o público masculino que senta na minha frente, ele quem vem a mim vem por indicação normalmente. E que já conhece a minha forma de trabalho. Sim. Homem com esse comportamento eu não aceito de cliente. Eu vou atender ele e vou dispensar. Sim. Assim como a mulher que persegue o cara. Tipo, a minha função é resolver o processo, Sim. não fazer vingança. Sim. A mulher que tá com esse perfil, eu na entrevista com ela já percebo. E aí eu disse pra ela, não sou a pessoa mais indicada pra ti. Né? A advocacia é uma relação de confiança. Eu preciso que tu siga a minha orientação. Sim. Porque senão eu não vou conseguir trabalhar. Ela vai me trazer muito problema. Sim. Então, o homem é a mesma situação. Na entrevista eu já vou saber, e aí eu já vou dizer para ele sobre a questão de partilhas. Primeiro, ver o que seria um bom acordo para ele. Tipo, até onde está disposto a ceder e até onde ela tem direito também. Né? E a partir dali, tentar fazer um ajuste. É muito comum situações onde eles voltam? Muito difícil. Inicia o processo e eles voltam? Não, nunca me aconteceu. Até eu brinco com a cliente, quando ela senta na minha frente, eu disse pra ela, tu tem certeza que tu quer te separar? Porque eu faço o divórcio em 15 dias. Sai a decretação do divórcio e a verbação. Fica pendente guarda de filhos, visitas, pensão, partilha de bens. Mas o fim do relacionamento é decretado. Isso quando a pessoa senta, é o que tu quer? Tá decidida? Tem cliente que eu vi que ela estava instável e eu acabei não fechando com ela. Tipo, vai pra casa, né? Que eu disse, ela não tá pronta. Isso também é uma prova de cuidado pelo próprio Ela trabalho. não tá pronta, porque eu já me divorciei 2 vezes. Então eu já sei qual é o limite. A gente sempre sabe, enquanto mulher, tipo, aqui deu, né? Aqui encerrou, então daqui eu não vou mais. Sim. Né? Então a mulher, quando ela chega, normalmente ela já tá... A mulher chega no estágio inicial, tipo, eu tô querendo me separar e eu quero saber que direito eu tenho. Né? E isso é muito bom. Sim. Porque antes dele ser noticiado, digo pra ela, faz cópia de tais coisas dentro de casa, porque ele vai sumir com os documentos. Né?
Então ela já chega preparada, tipo, posso levar isso? Ou teve uma que já chegou, tipo, eu preciso de mais uns 2 meses. Porque eu preciso resolver umas coisas ainda, quero que ele registre algumas coisas, tipo, é uma escolha tua. Né? É uma coisa que eu respeito, é uma escolha pessoal de cada um e todo mundo sabe qual é o seu limite. Sim. Até onde vale. Sim. Eu sou mais emocional, eu não sei se eu teria esse sangue, eu não sei se a palavra adequada seria sangue frio, mas esse sangue frio de tolerar 2 meses em um lugar que eu não quero estar. É que a mulher, antes eu digamos, já tolerei 15 anos, 2 meses não é nada pra mim. Sim, justo. É. Sem identificar pessoas, claro, Sim, mas sim. qual foi o pior cenário, assim, o pior quadro que tu já viu dentro do teu trabalho? Olha, que eu posso te dizer que em 13 anos nada mais me choca. Humanos são capazes de qualquer coisa para conseguir o que querem. Nem posso te dizer assim o pior cenário. Eu nunca perdi cliente assassinada, graças a Deus. Espero que assim prossiga. Mas é muito difícil. Eu tenho várias que eu monitoro assim quase diariamente, tipo, qual a situação que tá, sabe? Eu sempre instruo preventivamente quando eu vejo que está numa linha perigosa a ordem restritiva. Não que ela funcione, porque a gente está vendo uma onda bastante séria, né, de violação da restritiva, mas tem uma linha perigosa que eu identifico e digo para a cliente, eu acho que daqui teve uma que já tinha passado essa linha várias vezes e ela não quis fazer o registro. Tipo, é o pai dos meus filhos, eu espero que ele entenda, né? Tipo, eu sempre digo, o homem não tem esse pensamento. Tu não pode esperar que ele tenha essa consideração, né? É uma pessoa com armas, é uma situação mais complicada, né? Que não valeria o risco, mas é uma escolha dela. Ela não fez o registro até hoje, né? E vai levando uma situação de atrito com ele, mas que não se estenda, né? Que não se estenda. Mas eu te digo que a mulher nunca faz o registro na primeira ocorrência. A mulher espera acontecer uns 4, 5 episódios para ela procurar a delegacia. Então, quando às vezes eu recebo muita ligação de homem, tipo, eu tô com uma restritiva, não sei o que aconteceu, sabe? E eu tenho um colega parceiro... Mãe quebrou isso aqui, mas não fui eu. Eu tenho um colega parceiro que trabalha com criminal, porque eu não faço criminal. E aí eu só ligo pra ele, tipo, tô te passando um inocente. Né? Aí ele, tô te passando inocente com restritiva. Aí eu já encaminho ele, a esposa trabalha com criminal e tal. E aí acerta com ele, enfim, né, se ele vai pegar o caso e tal. Mas eu digo, tipo, eu não sei o que houve. Nunca, porque o desgaste da delegacia é muito ruim pra mulher. É muito difícil. Pra mulher entrar na delegacia, sentar, fazer o registro, é muito difícil. Então ela tolera muitos episódios. Até chegar nesse estágio. Uau. Você que está assistindo já sabe que tem que enviar para tua amiga, que tem que enviar para aquela tia, para aquela sobrinha, que você já cansou de aconselhar e não está funcionando, envia para ela agora. Agradecer quem faz esse programa acontecer, Inovar e Produções, André. Beijo, teu estúdio tá sensacional, parabéns mais uma vez. Agradecer também a lá no Energético e a Brás Café que estão com a gente e também a Unifique desde aí o começo do nosso programa. E o bacana é que mesmo sabendo de tudo isso, esbanjando conhecimento, né, esbanjando segurança, a tua voz já passa muita segurança. A mulher que liga pra ti, eu tenho certeza que ela fala, tô protegida agora. Acho que eu nem quero a protetiva mais, eu chamo a minha advogada. Mas além disso tudo, né, você também é colunista de uma revista hoje. Inclusive estiveram no nosso evento, foi fantástico. E tão apaixonada por chá que decidiu empreender também nessa área. Me conta um pouquinho, como é que você tem equilibrado esses pratos todos? A Tea Shop eu já conhecia. A Tea Shop é uma franquia de chás europeus. Ela surgiu em Barcelona e ela está em vários países. Ela está no Brasil com sede no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E eu já conhecia ela de ser consumidora. E eu queria alguma coisa fora da advocacia. Então, eu fiz um contato com eles sobre a abertura, possivelmente, de uma franquia, enfim. Só que eu vi que a minha cidade não tinha estrutura para esse padrão de chá. E aí eles me fizeram uma proposta e eu passei a fazer a venda desse produto para empresas. Hoje até eu faço venda no Rio Grande do Sul para algumas empresas que têm um perfil, porque ele não é um chá para supermercado. Ele é um chá premium, ele é um chá alto padrão.
Então, é um chá para um público diferenciado, Sim. estabelecimentos diferenciados. E, eu faço venda lá, eu também tenho liberação agora para Santa Catarina, né? E a gente tem alguns pontos, tem quiosques aqui em Balneário, né? E é um produto diferente, é um produto para te... Eu tenho como hábito, eu dou uma caixa dessa de presente quando sai o divórcio para cliente, entrego a certidão de divórcio e uma caixa de chá para ela celebrar com quem ela quiser, né? Uau. Porque é um recomeço. Uau. Gente, eu não me divorciei, mas eu também. Quem sabe é de futuro relacionamento. Eu sempre, quando eu dar minha primeira chegada num novo local, é com essa caixa de chá. Já é um ritual. Não, e vocês percebem que a caixa ela já não tá tão completa, porque eu ganhei em pouco tempo, eu já tomei um bocado aqui, gente. Não, e só no você abrir o chá, o cheiro, o cuidado, é completamente diferente. Ele é uma experiência. Exato, exatamente. Esse chá é uma experiência. Exato. E a revista? A revista Em Foco, ela surgiu em julho do ano passado com a edição impressa. Na verdade, a revista pertence ao Grupo Êxito, que é uma empresa de marketing, publicidade, e foi um braço da revista, né? As colunas sempre foram digitais, ainda continuam, e eu comecei a escrever um pouco sobre divórcios, né? Contando histórias de clientes, mas de forma direta, Sim, né? claro. Fazendo um viés com o jurídico, e tem sido uma abordagem bem interessante. No final do ano passado, eu comecei a direcionar um pouco o meu atendimento para o empresarial. Eu tenho especialização nessa área. Sim. E porque eu percebi, a mulher geralmente é empresária, a minha cliente, ou o marido é, quando os dois não são sócios. Com o divórcio, inevitavelmente afeta a empresa. Sim. É impossível manter os dois na mesma sociedade. Todos que eu fiz até hoje, eu tive que tirar um. Sim. Porque se matam depois. Tipo, é inviável. E isso deve dar uma briga. Dá. Não, é impossível seguir trabalhando. Mais do que os as filhos, pessoas, né? Mais. Eu acho que é paralelo. Porque o grande problema é que eles quebram a empresa. Que às vezes é a fonte de renda única das duas famílias agora, porque separou em dois grupos familiares, né? Então eu acabei entrando para fazer essas adequações de contratos, retirada de sócio, indenização de sócio, né? Sim. Que acaba é uma continuidade do trabalho. Né? E tu não tem vontade de expor esse trabalho em outro lugar também, além da revista, um blog seu, alguma coisa nesse sentido? Eu tenho meu site, que uma parte das colunas está lá, os serviços que eu presto, as avaliações que o pessoal deixa, né, para quem chega ter um primeiro contato. Sim. E até eu atendo muito online, eu tenho muito cliente fora do Rio Grande do Sul, grande maioria. Então, aquela pessoa que é de fora, que não me conhece, pelas avaliações, ela já se sente mais confortável de chegar. Marcar uma consulta online, ou geralmente presencial, para poder conversar, né? Ter um pouco de esclarecimento. A pandemia facilitou muito isso, né, nesse sentido, né? Trouxe o online muito para dentro da nossa vida, né? Mas a mulher prefere muito presencial para o divórcio, ainda. Eu atendo em algumas cidades do Rio Grande do Sul, que eu tenho escritórios parceiros de outras áreas. Como atualmente eu trabalho sozinha, eu acabei nichando nisso. E eu passei outras atividades para os outros escritórios. Tem um escritório grande de previdenciário em Porto Alegre, na capital. Sim. Então, eu tenho especialização nessa área também. Mas tu acaba não conseguindo. Né? Coisas menores eu acabo fazendo para os meus clientes já. Sim. Mas é mais fácil passar os colegas, né, para fazer esse tipo de trabalho. E no teu perfil tá bem grande lá, né, que é especialista em separação, inventário e contratos, né? Eu acredito que as três estão muito ligadas, não tem como. Acaba que num divórcio eu tenho um inventário também para fazer e um tá diretamente associado ao outro, né? Ou eu tô falando besteira? Tá direto, para te dar um exemplo. Eu faço regularização de imóveis, bastante lá. Grande parte dos imóveis está irregular, tu não consegue partilhar legalmente no divórcio um imóvel sem estar legalizado, porque tranca na Receita Estadual. Sim. Então, tu tem que fazer todo o viés de regularizar o patrimônio para depois partilhar. Aí tem uma empresa no meio, tem que fazer o balanço, rateia, faz o termo de retirada de sócio, enfim, ver quem é que vai ficar com aquele patrimônio, registro disso tudo. Depois da separação tem que registrar os imóveis, quem ficou com a casa. Então, não tem como desvincular. Sim. Né? Acaba todo o patrimônio envolvido e não há como fazer essa desvinculação. Então, são áreas que se complementam dentro de uma separação.
Temos uma pergunta. Conta pra gente, André. Qual é? Tem minha, né? O André vai marcar um horário logo que finalizar. Se você daí de casa que tá assistindo ao vivo ou vai assistir gravado depois, tá passando ali logo o @ dela, já entra em contato também, adiciona, manda o direct, fala: socorro, quero matar o marido, o que eu faço pra não matar? Pode perguntar, Dedé. Luciana, nesse mês de março, né, estamos comemorando o mês das mulheres, infelizmente o número de homicídio e feminicídio aumentou muito. Sim. Né? E muitas mulheres, elas mesmo recorrendo pro negócio da Maria da Penha, Sim, a restritiva, não funciona. Sim. Qual dica que você daria para as mulheres que estão assistindo referente a essa transição, ou espera, não espera? Qual seria uma dica interessante para elas? Repetindo, mulheres, para quem, caso vocês não tenham ouvido bem, ele está comentando que os casos de feminicídio, eles aumentaram muito, e agora mês da mulher, não tem como a gente tocar nessa pauta, né? Quando ela sente que a restritiva não está funcionando, o que ela faz? Em resumo. Eu acho que o primeiro momento é, no primeiro episódio, pedir a restritiva, legalmente. Não ficar relevando o homem. Tu viveu com aquele homem, ninguém conhece aquele homem melhor do que você. Sim. Né? Tipo, a mulher releva muito por causa dos filhos, para não se indispor com os filhos, normalmente isso acontece. Né? Mas peça restritiva, no primeiro episódio. Grande chance de descumprir, sim, mas é a medida legal que nós temos. Né? E se ele descumprir, acionar a polícia para fazer cumprir. Porque eu costumo brincar com as clientes, ele é homem até ele entrar no presídio, porque ele diz que ele faz e ele acontece. Quando ele cruza a porta do presídio e ele tem a realidade, que ele está numa cela com 40 homens, eu já pedi a prisão de vários por dívida alimentar. Ninguém dura mais do que 2 dias. Começa a dar problema cardíaco, eles começam a passar mal, param na enfermaria, advogados chorando. Tipo, ele não aguenta mais. Deixa lá. Tipo, é o brabão, por que ele não grita com os colegas de cela? Bate na cela, manda eles ficarem quietos. O homem não tem essa realidade do que é um presídio. Que ele vai entrar para dentro de uma cela com 40 homens, que não são os colegas de futebol. Que lá dentro não tem banheiro, que ninguém vai lavar prato, que nem a mulher lava em casa. Eles limpam o prato com o pãozinho da refeição que vem, porque aquele prato não é lavado. E aí serve a refeição nova naquele mesmo prato. Uau. A realidade é outra lá dentro. Não tem o ar-condicionado dele, não tem o futebol. Quando ele entra num lugar desse e ele vê que não é uma brincadeira, ele não dura 2 dias, o cara começa a surtar dentro da cela. Então a realidade é não ter pena. O pessoal brinca que tu é muito fria, sim. Porque eu prefiro que a cliente esteja viva do que um familiar me ligar e dizer que aconteceu uma tragédia com ela. Faça o registro. Né? Não fique esperando. Mas ele não demora muito? Não. Porque tem casos que a gente vê no noticiário, que a mulher fez o pedido do protetivo e depois de uns dias o cara foi lá e acabou fazendo É que tu não... Chegando no ato. Isso. Sim, tu não tá livre dele descumprir. Tem gente que descumpre na porta da delegacia. Mas é o que tu tens no momento, né? E se tu vê que ele tá se aproximando... Porque normalmente ele viola a restritiva e ela fica com pena. Porque ou ele manda mensagem, isso já é violação da restritiva. Assim como a mulher viola a restritiva. Ela deixa ele se aproximar, né? Ela Quanto deixa mais ele se aproximar. É igual o lobo, imagina um lobo. O lobo ele vai sorrateiro, né? Se tu vê, a questão eu digo para as clientes, tenha mais cuidado. A gente está se privando, sim. Mas no primeiro momento, especialmente os momentos mais críticos, quando ele recebe, o dia que ele recebe a citação do oficial de justiça, que ela entrou com divórcio, e eu cuido no sistema normalmente, tipo, o mandado eu vejo quando foi cumprido, e eu disse, ele recebeu hoje. Fica um pouco atenta com a tua rotina, né? Se tu tá em casa, com as tuas saídas, eu digo, muda a rotina, tu malha no mesmo horário, malha em outro. Sim. Alterna na semana. Não tenha a rotina que ele sabia que tu tinha. Pelo menos naqueles primeiros meses, primeiro mês, que tu tá numa fase mais perigosa. Que é o recebimento da citação, porque o homem geralmente se altera, que ele não quer partilhar nada. Sim. Que ele alega, tipo, só eu trabalhei, é tudo meu. Né?
E são os períodos assim mais críticos, porque depois que ele recebe a citação, ele contrata advogado e ele dá uma baixada de guarda, porque ele viu que a coisa vai por um outro caminho. Sim. Mas o que nós temos hoje, infelizmente, é restritiva, que não vem sendo respeitada. E cabe à mulher ter um cuidado com a sua rotina nesses primeiros meses, né, e não ficar adiando o encaminhamento de separação. Decidiu separar, a juíza separa. Sim. Não fica arrastando, tipo, vamos conversar. Tu até pode voltar com ele, eu digo para cliente, se tu quer voltar com ele, é uma opção pessoal tua que não diz respeito a ninguém. Sim. Se a família vai te julgar, se as pessoas vão te julgar, é uma questão dela. Se tu tá decidida a voltar com essa pessoa, é uma opção tua. Exato. Né? Depois que tu te separar. Mas se decidiu fazer, faça. Sim. Né? Vá até o final. Termine com essa questão até rápido. Exato, até porque muito é briga de controle. E eu vejo assim que o homem está muito alterado no início, mas quando ele recebe a citação, aquilo desmonta ele. Sim. Sim. Tipo, ela não tá brincando, tipo, daqui vai pra frente. Sim. Né? Ela realmente não vai voltar. Exato. Tu pega o homem meio de surpresa e é nesse momento que sai acordo, ou não. Se não sai acordo de partilha ali, aí ele vai lutar bravamente. Exato. Aí tu vai tomar força mesmo. Uau. Lu, nessas situações, né, existe uma linha muito tênue entre a Luciane advogada e a Luciane heroína. Como você não ultrapassa? É que não seria uma questão de heroína. É uma questão de quem já vivenciou e eu acompanho isso no dia a dia. A gente sabe, enquanto advogado, qual é a linha. Sim. Tipo, daqui vai ficar complicado. Sim. E como eu comentei antes, o homem é previsível. Tu vai sentar na minha frente e eu vou te dizer cada passo masculino. Ele vai fazer isso, ele vai cortar o dinheiro de tal lugar e vai acontecer tal coisa. As mulheres sempre riem, tipo, ele não faria isso. Dá um mês, 2, elas vêm pra mim e dizem, ele fez, eu disse que ele ia fazer. A mulher não, a mulher é emotiva. Tu nunca sabe como a mulher vai fazer. A mulher é instável. Eu tenho vários clientes homens, eu advogo para homens também. E aí eu disse para ele, pode acontecer tal e tal coisa. Que a mulher, ela oscila. Sim. Ela oscila e a mulher magoada, ela arma também. Tem muita ordem restritiva falsa. Ela arma pro cara. Porque hoje a mulher só precisa acusar. E aí ele vai ter que se desdobrar. Então, quando o homem chega, eu tento orientar ele de todas as formas para que ele não se aproxime dela. Porque hoje basta ela acusar. Sim. Né? E vai ser muito difícil. Eu brinco com o homem. Se tu for preso, leva uns 3 meses para te tirar. Até conseguir te tirar. Então, tipo, fica longe dela. Né? Sim. Até provar que focinho de porco não era tomado, como dizia minha avó. A gente usa que bolacha Maria não tem 4 cantos. Tudo é recolhido. Exatamente. No meio disso tudo, né, surge a cúpula, Sim. né, que em outro estado hoje a gente está numa diferença, embora a gente esteja chegando cada vez mais perto. Sim. Já estamos em Bento e Garibaldi. E aí eu te faço um convite. A Lu é a primeira a ser entrevistada desse nosso quadro específico do livro, que é a coautoria que nós estamos lançando. Como foi receber esse convite para você? Eu achei muito especial a minha entrada recente na cúpula e eu achei o projeto bem bacana. Sim. Né? Trazer um pouco da história de cada mulher. Sim. Porque o público feminino é bastante desunido. Né? Eu costumo brincar que os homens se odeiam no ambiente de trabalho, mas eles fazem o trabalho. Eles se juntam e fazem. A mulher sabota a outra. Sim. Sim. Então, tu conseguir juntar um grupo de mulheres disposto a trabalhar em conjunto para um crescimento é algo desafiador. Sim. E eu gosto desse desafio. Mas tu já vê quem entra e não tem esse perfil, ela vai se retirar. Sim. Voluntariamente. Sim. Porque ela vê que ali não é o lugar dela. Exato. Acaba se descolando. Começa uma competição e ela acaba realmente por sair. E a ideia do livro é bem bacana pelo sentido de tu vai ver histórias de outras mulheres. Talvez uma mulher hoje esteja escutando essa questão e tipo, eu queria me divorciar, mas tava com medo, mas agora eu vou. Vou chamar a Lu pra me defender. Gente, quando ela falava essas coisas assim, o homem é previsível. Ela faz uma voz assim, o homem é previsível. Vocês não estão entendendo, eu favoritei o contato dela. Eu nem casada sou. E eu já tenho o contato favoritado.
Mas o livro, de fato, a cada história que é confirmada, a cada coautora que confirma, engraçado que as histórias elas vão se entrelaçando, Sim. sabe? Em alguns pontos elas se conectam de uma forma muito especial. E eu acredito que por isso o livro ele está repercutindo da forma que está, por isso que as confirmações estão acontecendo de uma forma muito natural. Eu acredito que muito pela sinergia do próprio sistema, né, como um todo. E nesse contexto hoje, o que a cúpula representa para você, assim, no olhar, quando você vem, qual que é a tua percepção sobre nós? Eu acho que é uma oportunidade de conhecer outras mulheres fora do meu estado, né? Eu sou gaúcha, Rio Grande do Sul, e eu vinha buscando algo fora do meu estado para atingir um público diferente. Sim. A gente chega naquele estágio que parece que satura o ambiente e tu precisa de algo, tipo, outro desafio, né? Sim. Quero um outro tipo de público, com uma outra cultura. Sim. E aí acabou aparecendo a cúpula para mim, que é um outro perfil de mulheres, com um outro estado, uma outra cultura, né? Uma outra forma de ver os seus negócios também. Justíssimo. Uma pergunta que ela parece simples, mas não é, porque ela tem a ver com um propósito. Por que você faz o que você faz? Na verdade, foi a profissão que eu escolhi. A advocacia, ela tem um problema que ela satura a gente, porque tu lida com um problema todo dia. Isso te adoece. Sim. Eu tenho uma forma de trabalhar muito diferente da advocacia habitual, né? Eu escolhi trabalhar sozinha já tem um tempo. Eu brinco que é uma advocacia boutique. Eu escolho os meus clientes. Quem vem a mim hoje, eu seleciono, porque eu não posso atender todo mundo. Sim. Porque a demanda do divórcio, ela exige muito de mim. Porque, como eu disse, essa mulher, eu estou sempre à disposição dela. Sim. Eu não sei quando é que ela vai me ligar, porque a casa foi invadida. Sim. E sempre tem alguma coisa com as crianças, tem alguma coisa com as visitas. Então, essa profissão te leva, se tu não sabe lidar bem, tu não suporta a pressão. Por isso que o pessoal brinca, tu é muito fria, porque eu não sou emotiva. Então eu trato com frieza os processos. E isso funciona bem, especialmente na área que eu escolhi trabalhar. Porque se eu não tenho filhos, eu já vejo assim colegas que têm filhos, ela fica magoada junto com a mãe, com a cliente dela. Não funciona. Isso não vai dar bom no processo. Porque ela pega a experiência dela e muitas vezes ela não dá aquele passo que eu entendo que ela poderia dar mais agressivo contra o homem, porque ela tem medo. Porque ela viveu isso. Se vê na situação. Ela se vê na situação. Não consegue olhar de cima. Eu já vivi com um homem abusivo, eu já vivi na situação. Só que eu usei isso para atacar de volta. Tipo, eu não fico com medo de homem. Eu devolvo. Isso é uma marca minha no Rio Grande do Sul. Então, meus clientes, os homens brincam, tipo, graças a Deus que tu é advogada minha e não dela. Porque eu teria medo de ter tu na parte contrária. E eu acredito que dessa forma, não trazendo o coração para o processo, a coisa se conduz de uma forma melhor. Sim. Olhar de cima. Porque as partes não estão conversando. Né? Elas não conseguem dialogar. Até em divórcios, em cartório que eu faço, meus clientes não estão conversando. Raramente. Eu tento fazer reunião conjunta para ajustarmos as coisas. Já cheguei num estágio de 2h30 de reunião, porque eles começaram a brigar por causa da air fry. Tipo, eu comprei em dezembro, eu vou ficar. Mas a minha experiência não é air fry. São os 20 anos de casamento. Não é sobre air fry. Sim. E ali eu disse para eles, vamos encerrar por aqui, porque a gente já ajustou sobre a partilha de bens, sobre a guarda dos filhos, sobre a pensão. A gente está brigando agora por causa dos móveis. E eu vou pedir para vocês dois, eu disse para eles, não conversem mais entre vocês, ou a gente não vai mais fazer acordo. Agora vocês só conversem comigo e eu levo para o outro o recado. E aí a pauleira comeu. Né? Mas tu pegar qualquer pessoa, tipo, air fry, não é sobre air fry. Sim. Né? Tipo, é o que ela representa. Porque a advocacia não vai... Que é uma coisa que as pessoas não entendem. Ninguém sai feliz de um divórcio. Sim. Eu digo para os clientes, ninguém sai ileso de um divórcio. Alguém vai perder. Todos vão perder alguma coisa. E tu nunca vai ter o reparo emocional que tu quer. Eu consigo partilhar os bens e deixar vocês confortáveis. Eu não consigo reparar o que aconteceu contigo. Ninguém vai. Sim.
E é uma coisa que as pessoas têm dificuldade. Elas sempre saem da audiência com a sensação de que ela foi lesada, né, de alguma forma. Mas aquele, não tem como. né? Tipo, eu tinha uma casa e um carro, agora eu vou ter que dividir, vai. Exato. Vai ter que comprar de novo a outra metade. Exato. E é a vida, é o tempo, é o amor que estava envolvido ali, que vai é o se tempo que tu resultando. investiu, né? É os filhos que perderam a estrutura. Exato. E, Lu, não tem como numa situação dessa você... Porque existe uma curvatura que eu entendo que sim, nós temos que trabalhar o nosso feminino, mas por muito tempo a mulherada foi todo mundo, vamos trabalhar o feminino, trabalhar o feminino. Muitas mulheres entenderam que estava sendo mulher errado. Eu, pelo menos, fiquei. Eu não tô sabendo ser mulher, eu acho que eu tenho que... E hoje a gente consegue entender que há um outro movimento entre trabalhar o nosso feminino, mas sim entender que nós temos a polaridade masculina e que ela também é importante. Contudo, quando você liga a guerreira, porque a gente tem que ter o botãozinho de ligar e o botãozinho de desligar. No teu trabalho, você tem que ligar a guerreira, não tem outra hipótese. Como você chega em casa e consegue desligar essa guerreira? Eu nem sei se a guerreira se desliga. Mas quem entra na minha vida hoje, até figura masculina, eu brinco, o cara vai ter que ser mais homem do que eu, até para ele administrar, porque é mais a minha personalidade, né? Eu não sou perfil romântica, né? E até eu brinquei contigo, eu não sou do tipo que cozinha, né? Eu sou do tipo que ganha dinheiro. Você brigaria pela airfryer? Não, capaz. Eu brinco que eu tenho personalidade masculina, que eu entrego a casa inteira. Meu último divórcio, eu deixei a casa, o carro e todos os móveis. Só peguei minhas roupas, meu cachorro e eu fui embora. E eu disse, pode ficar. E compro de novo. E eu não tenho essa questão de apego nas coisas. Gente, me veio aquela música, mas dessa casa eu só vou... Foi o violão e o cachorro. Mas é uma situação bastante complexa. Mas a figura que sai comigo hoje, a figura masculina, ela vai entender essa minha atividade. Sim. Né? A forma como eu trabalho, enfim, a atividade, geralmente é alguém, o meu perfil de homem, o pessoal brinca comigo, é o perfil fardado. É policial, é alguém que está numa atividade de risco também, né? Tipo, militar, policial. Sim. Pessoal de farda, mandem seus currículos. Ela está aceitando currículos para análise. As minhas amigas até brincam quando posta alguma foto com alguma figura masculina, tipo, elas invadem o perfil, tipo, é fardado, não tem nenhuma informação. Porque é mais um perfil de homem que talvez conseguisse lidar. E que libere também eu brinco que é o cheiro de testosterona. Sim, até porque tu baixa a guarda e tu possa ser mulher. Aquele cara que assume o controle de segurança. Né? Exato. E aproveitando esse ensejo, eu adoro tocar nessa pauta. Foca em mim, Dedé. Gurias, nem sempre é você que tem que reduzir a tua polaridade ou a tua personalidade para se encaixar, porque a gente tem essa mania, né? Às vezes é a gente ser exatamente quem a gente é e, rapazes, se essa mulher não está sendo feminina com você, é porque ela não confia em ti. Eu sinto te dizer, a mulher, ela só libera essa feminilidade, libera quando ela se sente segura. Então seja mais foda, por favor, e para de reclamar que ela não tá feminina. Obrigada. Mas é bem a realidade, porque a mulher, ela vai... É involuntário. Tu baixa a guarda e com tranquilidade num cara que domina o ambiente. Sim. Né? Sim. O cara que tu tem a segurança. Exato. Que é uma coisa que tu não vê hoje. Né? Exato. A geração atual... que é por isso também a questão do feminicídio, eu conversava com os amigos sobre isso. Por que subiu tanto os casos? O que está acontecendo com essa geração de homens que ele não consegue lidar com a rejeição sem matar uma mulher? Né? Onde é que está o erro? Onde é que deu ruim ali? Será que a gente não está falando dos mesmos caras que faziam pirraça na ReHap quando não ganhavam um brinquedo? Eu falava ontem eu conversava sobre isso com uma senhora de acho que 60 anos e ela disse, tu acha que isso acontecia antes? Eu acredito que sim, mas a gente não tinha rede social. E a gente não tinha essa divulgação em massa que a gente tem hoje, né? Mas o que aconteceu com essa geração? É a criação dela, ou é a falta de preparo emocional do homem, que na primeira frustração ele surta e se descontrola. Né? Onde é que estão falhando? Uau.
Uau. Porque só falam pra mulher, que nem eu falei aqui, se cuidem, tá? E o que a gente faz com eles? Porque olha os acontecimentos que estão tendo. Quando é que tu vê um homem se manifestar na rede social e dizer, nossa, que absurdo, parem de matar as mulheres? Não. Eles estão lá apostando que o Grêmio ganhou. Né? Exato. E a própria ferramenta boicote, a gente também estava falando sobre isso. Tá faltando uma grande conscientização masculina sobre o limite. Porque esses homens são pais, esses homens têm mãe, têm irmã, né? Pode ser a mãe deles, a irmã deles, né? Onde é que tá? Eu acho que tá faltando uma questão dentro dos homens, parte masculina, né? Uma conscientização maior. Exato. Lu, pode ser que você receba uma ligação. Alô, Lu, estou marcando meu casamento, que documento devo assinar? Já quero me prevenir. Mas para a mulher que está numa situação dessa, que realmente decidiu que é o momento, ou está pensando no divórcio como um caminho, porque eu acredito também na salvação de muitos casamentos, eu não posso deixar de defender essa bandeira. Claro que com muito diálogo, com muita entrega, com muito esforço de ambas as partes, mas para aquela que já está decidida ou que está pensando nessa hipótese como um caminho, como ela faz para te contratar? Ela precisa marcar um atendimento, na qual ali tem uma série de perguntas para fazer. Porque hoje o que controla é o regime de bens. Né? Então, como vai ser partilhas, que é a maior dúvida. Maior preocupação, guarda de filhos. Quais são as modalidades? O homem geralmente pede guarda compartilhada, não porque ele quer criar o filho dele, mas porque ele mantém controle sobre a ex-mulher. Ele não está interessado em cuidar dos filhos. Eu conduzi uma audiência de conciliação em que aí eu pedi guarda unilateral, onde só a mãe toma decisões. E ele disse que não, que ele queria tomar decisões sobre o filho. Aí eu pergunto para ele, para o advogado dele, então eu quero que o seu cliente me responda qual é o colégio que os filhos dele estudam, qual é o nome do dentista. Ele não sabia nem qual é o nome da escola que os filhos estão, não é Santa Maria, uma outra cidade minúscula, só tem 2 colégios. Qual foi a última vez que ele apareceu no colégio para buscar um dos filhos? Qual é o nome da dentista, da psicóloga? Se a mãe morre hoje, qual é a logística que os teus filhos têm, qual é o local que ele frequenta? Ele não sabia nada. Tu quer guarda compartilhada para quê? Para infernizar esse? Porque ela disse que vai botar no dentista tal, tu diz que nesse tu não quer. Ela quer viajar só se autorizar. Né? Ele quer para manter aquele controle masculino sobre a ex. Porque ela vai ter que pedir autorização dele para tudo, concordância para tudo. E isso é triste em tantas camadas. Sim. É triste por ela, é triste por ele, é triste pelos filhos, pela família toda, né? Eu acredito muito no poder do diálogo, sempre. Eu quero te agradecer mais uma vez, né, por esse tempo de entrega, por esse tempo de estar aqui, de estar na cúpula e confiar na cúpula desde o primeiro momento. Agradecer toda a equipe que faz isso acontecer. Sem a Inovar, esse programa não aconteceria. Está cada vez melhor, investindo em equipamento, investindo em estúdio. Então, você que está em casa, que precisa, que quer investir em audiovisual, que quer deixar o teu negócio mais fortalecido, principalmente em imagem, você já sabe quem procurar, tá passando aqui na sua tela, Inovar Produções, ok? Beijo no seu coração, mulher. Antes de finalizar, tem uma mensagem final? Consulte um advogado antes do divórcio. Muito bem pontual. Beijo no seu coração, nós nos vemos na quinta-feira e vocês já sabem, mulheres fortalecem mulheres e o feminino vai sim curar o mundo. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Já ouviu falar que o trajeto é tão importante quanto o destino? É por isso que a Unifique conecta você onde for, em casa ou no seu celular. É sobre diminuir distâncias e dar a atenção que o seu caminho merece. Por isso, aonde quer que você vá, a Unifique está lá para facilitar ainda mais a sua vida. Unifique, fique perto de uma vida mais fácil.